Enamorados, então a gente chegou ao arcano número 6 e esse arcano fala da decisão, fala da escolha de dois caminhos e fala justamente da gente aprender a reconhecer as nossas dualidades. Fala de amor? Fala, mas fala justamente para você reconhecer que o amor é uma decisão, que partes suas são feridas não curadas que estão escolhendo para uma determinada direção. E aí você vai se unir a pessoas que reforçam aquela dor. Ou você hoje é capaz de estar inteiro, integrar toda a dualidade de vida que a gente vive. É o ego, é a alma, é o feminino, é o masculino, é o sim ou o não, é a luz ou a sombra. E é reconhecer que todos esses aspectos, eles estão integrados dentro de nós. A carta dos amantes, ela vem logo após a carta do eremita, que fala da autoridade externa, né? Quando a gente ali, através do nosso trabalho dedicado, através da nossa experiência, da nossa vivência, a gente se torna um pontífice, uma ligação, um instrumento aonde a gente absorveu uma lição e agora sim, através da nossa experiência, a gente é capaz de levar esse conhecimento para outros, para outras pessoas, para outros lugares. E ela antecede a carta do carro, que é da autorrealização, da capacidade de tomar a direção da nossa própria vida. Então, os amantes, essa decisão é uma decisão profunda, é um ato de liberdade. É se alinhar ao próprio desejo, é saber que cada escolha, que cada decisão está alinhada a um aspecto nosso. Primeiro, é ser capaz de tomar uma decisão e não ser guiado. E vamos trazer agora para o aspecto emocional, né? Para a questão do amor próprio. Às vezes as pessoas estão num nível de carência tão grande que a primeira pessoa que surge ali oferecendo uma migalha de afeto, ela aceita, mesmo que essa pessoa humilha, esvazie, não retorne. Por quê? Porque o amor, ele é o equilíbrio entre o dar e o receber. E é uma decisão importantíssima na nossa vida. Embora os enamorados, eles não representem só a escolha, né, entre duas pessoas, entre vivenciar uma experiência de amor ou não, mas sim é estar inteiro para saber reconhecer se aquela pessoa que se apresenta na sua vida, na sua direção, ela está de fato alinhada aos seus sonhos. Então essa escolha, ela fala também sobre desejo e propósito, sobre o que já é conhecido e o novo, sobre o medo, sobre o amor, sobre a busca de novos horizontes, sobre conhecimento. E o amor, ele é sim um caminho espiritual, né? Através do amor a gente é capaz de transcender qualquer coisa, porque o amor é uma decisão, é um ato de escolha. Requer coragem, requer tirar as máscaras, porque a gente precisa se vulnerabilizar para o outro, para mostrar para o outro quem somos nós de fato. E isso é uma decisão. Quando eu decido por mim mesmo, quando eu decido que eu vou ser um ser autêntico e buscar uma outra pessoa para vivenciar uma experiência, uma relação que esteja em alinhamento com o meu ser autêntico e que também seja autêntico com si mesmo, né? É o que eu falo, a subida é para cima, é íngreme, requer esforço, requer trabalho. É diferente da paixão, do desejo, do fogo. Muitas vezes as pessoas elas se unem a outras pessoas por causa de uma grande explosão de afeto, de amor, de tesão. Mas em que parte sua isso se conecta? Vou dar um exemplo. O feminino. Muitas mulheres estão ali se sentindo feias, inseguras com o próprio corpo, com a própria beleza, com a própria capacidade de ser amada, né? Porque foram abandonadas diversas vezes, foram traídas, têm os seus traumas. E aí, de repente, chega um homem na vida delas e faz um amor maravilhoso, faz com que haja uma iluminação do feminino, da beleza, do se sentir bela, do se sentir viva novamente. E ela automaticamente relaciona isso àquele outro. Isso serve para qualquer gênero, tá?
Aqui eu não faço alusão a gêneros, eu estou falando de decisões. Só que, na verdade, aquele outro, ele tocou num ponto que era dela. Aquela beleza, aquela felicidade estava dela. Mas você entende o quanto de poder ela deu ao outro? Novamente, ela colocou a sua importância, o seu valor na mão do outro. Então, o quanto que é importante a gente entender, como Carl Jung diz, ele falava, né? O encontro de duas personalidades, ele é como o encontro de duas substâncias. Quando elas se encontram, acontece uma transformação. Não tem como não acontecer. Ambas se transformam. Agora, é importante reconhecer o poder que isso tem. Conviver, dormir ao lado de uma pessoa nos impacta profundamente. Então, o amor, ele é um ato, é uma decisão. A gente decide por que uma mãe ama tanto um filho. Porque ela não julga, porque ela não condiciona o seu amor. Ela simplesmente ama, acolhe, ela consegue enxergar o que aquele outro tem de melhor. Agora, quando a gente fala de encontro de relacionamento, o equilíbrio entre o dar e o receber, ele é fundamental, porque senão acontece um esvaziamento, uma tortura emocional. E é sobre isso que falam os arcanos, né, dos enamorados. Outra coisa que é importante, né, é a validação, né? Assim, quem sou eu quando eu não estou buscando mais cumprir com a expectativa do outro? Por quê? É muito comum. A pessoa entra numa relação e imediatamente ela identifica qual é a expectativa daquele outro. Então ela isola o seu ser para ser aceita, para ser amada. E aí, que tipo de vida que traz plenitude? Você está em busca de plenitude ou você está em busca de segurança? Então, essa decisão, esse encontro com os enamorados, ele é fundamental para que você possa, de fato, no próximo arcano do carro, pegar as rédeas da própria vida e transformar a sua vida, assim como ela merece, né? Em alinhamento, não quer dizer que não fala sobre divisão, mas fala sobre integração. Algo precisa ser integrado. Não quer dizer que você vai viver algo estável para o resto da sua vida, mas precisa de alinhamento. E eu só vou conseguir me alinhar e construir uma relação porque é um processo, como tudo na vida, tudo que vem do mundo das ideias, das emoções, dos sentimentos, para se materializar como algo concreto, real, requer esforço, requer constância, requer trabalho. Tem um guru que fala, você já reparou quando duas pessoas elas estão uma do lado da outra e elas começam a discutir, elas vão aumentando a voz, vão gritando cada vez mais uma com a outra. Isso acontece porque os seus corações eles estão separados, eles estão distantes. Então, é uma tentativa de busca desse contato através do coração. E o contrário também acontece. Quando duas pessoas estão conectadas pelo coração, elas não precisam nem de palavra. Basta um olhar, basta uma intenção que o outro reconhece, porque é profundo demais. Você já viu o quanto duas pessoas que estão casadas há muitos anos vão se tornando cada vez mais parecidas, até fisicamente? Então, é um ato extremamente que requer uma extrema responsabilidade. Então, é ter a maturidade de equilibrar as suas polaridades, de saber que parte sua está se conectando com o outro. É a sua carência ou é o melhor de você? Agora vamos para o exercício, né, dos enamorados. Amar é um ato de coragem, escolher é um passo de poder e integrar é um caminho de liberdade. Então, acho que isso é muito importante. O objetivo é integrar a autoescuta, né? Então, qual é o exercício da Carta dos Enamorados? É a capacidade de fazer uma escolha consciente. E aí, lugar calmo, caderno, caneta, vela, um espelho e um objeto que represente o amor. Então, você vai preparar o espaço e você vai trabalhar a sua escrita criativa. Minha parte que deseja, de um lado, e minha parte que teme, do outro lado. Eu quero me entregar a um novo amor. Mas e se me machucarem de novo? Eu sinto que estou pronta. E se for carência disfarçada? Essa dualidade precisa ser trabalhada nesse exercício, né? O que eu vejo em mim quando eu olho nos meus olhos com sinceridade?
Quais partes minhas eu rejeito, eu escondo do outro ou de mim mesma? O que desejo profundamente, mas ainda não escolhi por medo. É ter essa capacidade, essa coragem de falar o que eu quero de verdade, né? Se eu quero alguém que me ame de verdade, por que eu estou do lado de uma pessoa que me dá migalha? Que versão de mim eu quero convidar para viver? E aí você vai fazer uma meditação, vai se ver numa encruzilhada, vai se visualizar, vai visualizar 2 caminhos diante de você, e aí você vai se perguntar qual caminho vibra mais com a minha vida de verdade hoje, e vai escrever uma carta para si mesmo, assumindo a escolha simbólica que você deseja honrar daqui para frente. Clareza emocional, integrar as suas polaridades internas, fortalecer a sua autenticidade para fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com a sua essência. Essa é a lição dos arcanos dos enamorados. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.